Oi, turma, bom dia, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos dar continuidade ao assunto de algumas aulas anteriores, que é o conto popular. Como vocês bem sabem, o conto popular são as histórias que são repassadas oralmente de geração em geração. Hoje, a nossa atividade será a reescrita de um conto popular, certo? Então, eu peço a vocês que prestem bastante atenção na aulinha de hoje. Diversos contos de origem popular foram tão divulgados que ficaram conhecidos em boa parte do mundo. Muitos, além de serem transmitidos oralmente, de geração em geração, foram registrados por escrito, chegando a nós também por meio de livro e da internet. Na aula de hoje, você vai pesquisar e reescrever um conto popular. Agora eu vou dar uma série de dicas a vocês de como vai ser essa pesquisa e essa reescrita de um conto popular. Então, vamos lá. Planejamento e elaboração do texto. Primeiro, vocês devem selecionar um conto popular. Pesquise uma história que agrade a você e aos seus colegas. Eu vou disponibilizar a vocês no grupo do WhatsApp o link que eu tenho e também uns livros de contos populares. E aí vocês vão ver, vão pesquisar e vão ver a que vocês mais gostam, tá bom? A que mais agrada a vocês. A reescrita depende muito da sua compreensão do texto. Por isso, faça uma leitura atenta da narrativa selecionada, observando. O que é que a gente precisa observar na hora da leitura desse conto popular? Em que ambiente ocorrem os fatos? Que expressões o caracterizam? Que expressões são essas? São as falas do povo que é transmitida lá no conto. Essas expressões, elas caracterizam o ambiente onde acontece a história. Se é na região Nordeste, na região Sudeste, certo? Como são as personagens principais? Quais são as suas características físicas e qual é a sua personalidade? Vocês vão ver. Esse personagem, ele é baixo, alto, magro, gordo. E vocês vão ver também qual é a personalidade desse personagem. Ele é bonzinho, ele é maldoso, ele é amigo, gentil. Que características dela estão ligadas às suas ações? Há um elemento mágico? De que modo ele funciona na história? Quais são os desafios enfrentados pelas personagens? Compare as personagens no início e no desfecho do conto. Elas sofreram mudanças? Quais foram? O conto traz um ensinamento? Qual é? Vocês devem observar todos esses pontos na hora da leitura do conto escolhido por vocês. É a partir desses pontos, a partir das respostas a essas perguntas, que ficará melhor de vocês reescreverem o conto escolhido. Agora, nós vamos ao planejamento do texto. Preserve a história com suas características fundamentais. É importante que vocês deixem as principais características dessa história. Vocês não mudem por completo o assunto, o contexto da narrativa. Destaque a característica de algum dos personagens de modo a torná-la mais coerente com a história. Por exemplo, se ela é corajosa, mostre-a bem confiante. Chame a atenção do leitor para um momento da narrativa. Como vocês bem sabem, os autores de texto
Eles, quando vão escrever, buscam pôr todos os elementos no texto para que possa chamar a atenção do público, a atenção do leitor. Quando vocês estiverem escrevendo esse texto, é muito importante vocês lembrarem o seguinte: eu sou um escritor. Será que o público que eu vou, para quem eu vou escrever, o público vai gostar do meu texto? Certo? Por exemplo, ressalte o suspense da história. Demore mais para chegar ao clímax. Valorize o ensinamento. De que modo é possível deixá-lo mais claro? Ao escrever seu texto, considere a estrutura da narrativa a ser recontada e sua proposta de valorização de algum elemento. Para isso, organize o texto, preservando a ordem da história original e os seus elementos. Ou seja, o que é que vocês vão fazer? Quando vocês for recontar, escrever a história de vocês devem seguir esses 5 passos. Primeiro, na história de vocês, na narrativa, o que é que deve ter? A situação inicial. E o que é essa situação inicial? É aí onde irá apresentar as personagens e o ambiente da história. É aí onde a gente vai ficar conhecendo os personagens e onde a história acontece. Depois vem o segundo passo, que é a complicação do texto. Indica quais são os desafios que as personagens precisarão enfrentar. Depois, na sequência, vem o desenvolvimento. É a sequência de fatos, as ações que vão levar ao clímax. E o que é esse clímax? O clímax é o acontecimento decisivo da história. E por último, nós temos o desfecho, que é a situação final, o novo equilíbrio da narrativa. Em geral, é um momento da narrativa que é possível perceber o ensinamento do texto. Eu acho que vocês entenderam a proposta de atividade de hoje. Primeiro, vocês vão escolher um conto popular, depois vocês vão fazer a reescrita desse conto. Como é isso, vocês reescreverem? Vocês vão ler, vão verificar quais são os personagens principais, qual é o principal assunto que é tratado nesse texto, qual é o ensinamento que é levado. E vocês vão reescrever a história de um outro modo, de um outro jeito. Mas é muito importante que vocês deixem no texto algum dos elementos. Vocês devem mudar um pouco o rumo da história, Vocês podem fazer um novo desfecho, o começo vocês devem fazer diferente, os personagens vocês podem acrescentar outros, podem retirar alguns. O problema do texto, vocês podem aumentar o problema antes era bem pequeno, vou fazer um problema bem maior para ter mais dificuldade de resolver. Vocês devem colocar suspense ao texto de vocês para que os leitores se sintam atraídos para saber o que é que vai acontecer nesse texto. Aqui eu vou trazer mais detalhado para vocês as fases do enredo, que é o que eu acabei de mostrar aqui para vocês. Situação inicial, a complicação, o desenvolvimento, o clímax e o desfecho. Aqui eu trago ele em uma forma de quadro, certo? Peço para vocês acompanhar a leitura junto comigo para ver se vocês conseguem entender melhor o que é que vocês devem fazer. Então, tem assim, a situação inicial, como vocês já sabem, é o início da história, no qual se apresentam as personagens e as suas características, o espaço em que se movimentam e as relações que mantêm entre si. Para fazer esse primeiro parágrafo, cada uma dessas fases do enredo deve ser um parágrafo, certo? E aí, para fazer esse primeiro parágrafo, vocês devem ter em mente o seguinte: onde é que essa história vai acontecer? É na floresta? É no rio? É na cidade? É numa escola? Quando é que essa história acontece? Ela acontece há muito tempo, ou ela acontece num tempo bem recente? Quem são os personagens desse texto? Aí, depois que vocês fizeram o primeiro parágrafo, nós vamos ao segundo, que é lá onde vai mostrar a complicação do texto. É aí onde vai começar a ocorrer fatos
que vão provocar tensão e desestabilizar os personagens. Para isso, a gente também tem que responder algumas perguntas para fazer esse parágrafo. Que acontecimentos causam reação nas personagens? A personagem fica, nossa, isso aconteceu, eles vão ficar tensos. Como elas se sentem em relação a esses acontecimentos? Qual será a reação desses personagens diante desse acontecimento? Aí vamos ao desenvolvimento, né? Que é uma série de acontecimentos que levam as personagens ao evento principal. E aí nós vamos responder as perguntinhas. Qual é a sequência de fatos que conduzem ao clímax? Nós já sabemos que o clímax é um momento de maior tensão. Como eles serão apresentados na narrativa? Aí nós vamos ao outro parágrafo, que é o clímax, que é o momento de maior tensão, em que surge uma situação que precisa ser resolvida. E aí, que desafios se apresentam às personagens? Elas vão ter que solucionar esses desafios. E como elas reagem diante desses desafios? E por último, vem o desfecho, que é aí onde vai apresentar a solução para o problema. As personagens voltam a uma situação de equilíbrio. Elas conseguem resolver todos os problemas. Como os desafios são resolvidos? Como as personagens se sentem em relação à resolução do problema? Elas vão se sentir alegres, felizes, satisfeitas. Na escrita do texto de vocês, é muito importante vocês observarem a pontuação do texto, certo? Precisa de ponto, precisa de vírgulas, se for uma pergunta, precisa de sinal de interrogação, se o personagem for falar, precisa de um travessão. E também é importante vocês verificar os parágrafos. O que é mesmo um parágrafo? Parágrafo não é deixar uma linha. O parágrafo é um espaço que vocês vão dar no começo de cada um deles. Aqui eu trago para vocês o texto A Cumbuca de Ouro e os Maribondos, que nós já estudamos há alguns dias atrás. Eu vou fazer a leitura com vocês e eu vou mostrar cada uma das fases do enredo. Havia dois homens, um rico e outro pobre, que gostavam de pregar peças um ao outro. Foi o compadre pobre à casa do rico pedir um pedaço de terra para fazer uma roça. O rico, para fazer peça ao outro, lhe deu a pior terra que tinha. Logo que o pobre teve o sim, foi para casa dizer à mulher e foram ambos ver o terreno. Nessa primeira parte, nós podemos perceber o quê? Onde é que a história acontece? Ela acontece na roça, né? Ele foi pedir ao compadre um pedaço de terra para fazer uma roça. Então, eu já sei que acontece na zona rural, no campo. Eu fico sabendo também quando a história acontece, né? No passado, bem distante. E eu fico sabendo também quem são os personagens. Quem são eles? O rico e o pobre. E eu fico também sabendo quais são as características dele. Um era rico e o outro era pobre. Chegando lá, nas matas, o marido viu uma cumbuca de ouro e, como era em terras do compadre rico, o pobre não a quis levar para casa e foi dizer ao outro que em suas matas havia aquela riqueza. O rico ficou logo todo agitado e não quis que o compadre trabalhasse mais nas suas terras. Quando o pobre se retirou, o outro largou-se com a sua mulher para as matas a ver a grande riqueza. Nesse segundo parágrafo, a gente começa a ver a complicação, né? Ocorre fatos que vão provocar a tensão e desestabilizar os personagens. Que acontecimentos foram esses, né? Que causaram essas reações aos personagens? O compadre pode ter encontrado a cumbuca cheia de ouro. E como foi que ele se sentiu diante desse acontecimento? Qual foi a reação dele? Ele disse, não é minha, eu vou dizer lá ao compadre rico que nas terras dele tem uma riqueza muito grande. Chegando lá, o que achou foi uma grande casa de maribondos. Meteu-a numa mochila
e tomou o caminho do mocambo, do pobre, da casa do pobre. E logo que o avistou, foi gritando: Ô, compadre, fecha as portas e deixa somente uma banda da janela aberta. Nesse parágrafo, nós vamos ver o desenvolvimento, né, que foram os acontecimentos que estão ajudando, que levam, né, na verdade, os personagens ao evento principal, né? Nós vamos ficar conhecendo o evento principal agora no texto. Aqui a gente viu uma sequência de fatos que conduzem ao clímax. O que foi? O pobre encontrou uma cumbuca de ouro, disse para o rico foi lá ver. Quando chegou lá, viu que não era cumbuca de ouro, era o quê? Uma casa de marimbondos. Ele colocou dentro de uma mochila e levou para a casa do pobre e jogou dentro da casa. Então, esses acontecimentos é uma sequência de fatos que estão conduzindo ao clímax, ao momento de maior tensão da história, que nós já ficamos sabendo qual é. O rico jogou a casa de maribondo dentro da casa do pobre. O compadre assim fez, e o rico, chegando perto da janela, atirou a casa de marimbondos dentro da casa do amigo e gritou: Fecha a janela, compadre! Mas os marimbondos bateram no chão, transformaram-se em moedas de ouro, e o pobre chamou a mulher e os filhos para as ajuntar. Aqui nós ficamos sabendo do clímax, que é o momento de maior tensão em que surge uma situação que precisou ser resolvida. Os marimbondos se transformaram em quê? Em moedas de ouro. Aqui a gente pode perceber os desafios, né? O desafio que foi apresentado ao compadre pobre, que foi o quê? O fato de o rico pedir a ele para abrir a janela e jogar uma coisa lá dentro, né? Quando ele jogou, pensando ele que seriam os marimbondos, mas na verdade foram o quê? Os marimbondos se transformaram em moedas de ouro. E como foi que o compadre e a sua família reagiu a esse acontecimento? Eu acho que eles ficaram muito surpresos, né? O compadre pobre chamou o filho, né, e a mulher para juntar aquela riqueza. O ricaço gritava então: Ô, compadre, abre a porta! Ao que o outro respondia: Deixe-me, que os marimbondos estão me matando. E assim ficou o pobre rico e o rico ficou ridículo. Aqui, nesse último parágrafo, nós vemos o desfecho. É aí a apresentação da solução do problema, né? Os personagens, eles voltam a uma situação de equilíbrio. Antes, no começo do texto, ele era pobre, agora ele é o quê? Ele é rico, né? Voltou a uma situação de equilíbrio. E nós vimos a resolução do problema. Ele era pobre e ele ficou rico através dos marimbondos que se transformaram em moedas de ouro. E como os desafios eles foram resolvidos no texto, no final nós vimos o quê? Assim o pobre ficou rico e o rico ele ficou o quê? Ridículo. É aí onde a gente vê a resolução do problema. Espero que vocês tenham entendido o conteúdo de hoje. Qualquer dúvida, podem me perguntar. E para finalizar, eu trago essa mensagem para vocês. Nada é tão nosso quanto os nossos sonhos. Forte abraço a todos vocês e até a próxima aula.